aqui em casa, uma presença espiritual desse menino, né? E eu comentei com vocês que ele não era nenhum obsessor, ele estava trazendo uma energia positiva. Olá, meus amigos, nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês a experiência que eu falei no vídeo anterior, né? Sobre a presença de um garoto que apareceu aqui durante mais ou menos uma semana, aqui em casa, uma presença espiritual desse menino, né? E eu comentei com vocês que ele não era nenhum obsessor, ele estava trazendo uma energia positiva. Eu senti a presença dele aqui em casa durante uma semana. Ele é um garoto com roupa de época, né? Um short branquinho. Ele é um garoto bonito, ele é um garoto que também ele apareceu pra mim de uma forma assim mais séria, ele é um garoto sério. E engraçado que a forma espiritual que eu vi ele não é um menino que me passa uma energia de uma criança mesmo. Ele tem maturidade, entende? Eu notei a presença espiritual desse garoto e ele traz uma bagagem. O mais engraçado é que durante os dias que ele veio, passaram-se mais ou menos uns 3 a 4 dias, chegaram 2 amigas minhas aqui em casa, passaram por aqui rapidinho, e aí elas ficaram brincando, batendo um papo com a gente, um papo muito bacana, e beleza, elas foram embora. Durante o tempo que elas estiveram aqui, claro que eu não podia, de forma alguma, comentar com elas o que eu estava sentindo, né? Apesar delas estarem muito felizes, eu notei que elas trouxeram com ela uma presença de uma outra criança. Essa criança veio acompanhando elas, e era um garoto que parecia que tinha sofrido, estava fugindo de algum lugar. Um garoto sem vestes, né, sem roupas. Ele era um garoto que tinha a pele bem morena. Ele estava chorando. E a visão que eu tive era desse garoto, um garoto mais ou menos de 6 anos de idade. Notei a presença do garoto ali no bate-papo da gente, normal, não comentei nada. Mas eu notei que ele veio, ele estava com os olhos assim lacrimejando, e saiu de perto delas. Ele veio encontrando amparo nessas duas moças, tá? Veio junto com elas, vieram de carro e tudo. Isso foi assim, o que eu visualizei. E assim que chegou na casa, ele veio e passou atrás de mim. Eu notei ele próximo às minhas pernas, como se estivesse segurando assim nas minhas pernas e assustado com alguém de fora, que eu não sei quem é e que não chegou aqui na nossa casa. Graças a Deus, né? Graças a Deus não chegou. Mas eu notei a presença daquele menino assim, triste, chorando. E aí, durante esse tempo que a gente estava conversando, elas permaneceram aqui mais ou menos 1 hora, mais ou menos, conversando, rindo, brincando. E é um detalhe que eu notei que o garoto continuou próximo a segurar como uma criança segurando na perna, né? Eu notava que ele estava perto de mim, segurando assim como na minha perna, de apoio, e olhando para o lado da rua, tá? Olhando para fora. Ele veio acompanhando as meninas, ele fugiu de algum lugar, espiritualmente uma criança, gente. E assim, isso mexe um bocado com a gente fica pensando, né? Na questão espiritual, esse lance da mediunidade, né? Esse assunto eu não comentei com ninguém, eu estou abrindo aqui para vocês, porque aqui é um canal que eu posso conversar desse assunto, mas eu não quis comentar, porque é complicado, né? Imagina aqui, através do algoritmo, a gente consegue conversar, que ele acaba endereçando os vídeos que eu faço para pessoas que têm afinidade com a situação espiritual. Então é mais fácil para a gente conversar sobre esse assunto. Mas aí eu notei, esse garoto, ele estava segurando ali na minha perna um bom tempo, meio parecido assim com uma criança quando está se escondendo de alguém e querendo algum tipo de proteção, entendeu? E eu notei ele assim, né, fugindo, né? Lindo garoto, lindo, lindo, e sem roupas. Ele estava fugindo, parecia que tinha apanhado, alguma coisa desse tipo. E detalhe que eu cheguei a perguntar para elas, sem elas perceberem, se elas tinham vindo da casa de algum amigo. E aí, vocês vieram da casa de alguma coisa? Ah, a gente foi visitar um amigo nosso ali e tal. Teve algum problema por lá e tal? Mas beleza, eu deixei passar, porque eu acho melhor assim também às vezes, né? Melhor a gente deixar passar e esperar de repente no outro dia para ver o que possa ter acontecido, se aconteceu alguma coisa naquela localidade com aquelas características que eu acabei visualizando ali, entendeu? E aí, durante o tempo que eu estava lá, eu notei que eu lembrei do outro garoto que esteve aqui em casa. Eu me lembrei dele, falei, poxa, eu fiquei uma semana com a presença desse menino aqui em casa, do outro garoto, né? E isso é engraçado que trouxe uma conexão para mim. Eu pensei na hora, falei, poxa, tem alguma relação daquela criança vindo aqui. O que eu pensei é que a presença daquele garoto que apareceu pra mim uma semana antes tem relação com esse menino que veio, entende? Eu notei que havia alguma coisa acontecendo. E esse garoto que surgiu uma semana antes, ele estava, ao meu modo de sentir, né, numa situação até de resgate dessa criança. Então, amigos, e essas situações espirituais, elas acontecem o tempo todo nessa nossa esfera. O tempo todo elas estão ocorrendo. A gente não percebe, né? Mas elas estão acontecendo e de formas diferentes, né? E em estágios diferentes também. Nesse caso eu não sei o que essa criança passou, né? O que ela estava passando, nem esse primeiro e nem o segundo. E esse garoto que veio de um outro tempo, um tempo bem anterior, talvez aí uns 80, 100 anos para trás, ele não reencarnou
ao meu modo de senti-lo aqui na Terra. Ele vive num outro plano espiritual e vem aqui na Terra para esses resgates, né, que acontecem. Ele veio para essa missão. Eu sinto ele muito maduro e apto a resolver com facilidade, porque uma criança, ela tem uma capacidade muito mais forte espiritualmente de atrair uma outra criança espiritualmente. O que é mais curioso disso tudo é avaliar como ele veio e chegou até aqui, né? Por causa do campo energético e o ponto de luz que a própria criança viu. Essa criança não tem culpa de nada, entendeu? Essa outra criança que estava chegando, eu não vi mesmo ela sair do próprio carro que veio. Ela vem mentalmente. Por exemplo, o carro saiu do local onde eles estavam, um vilarejo, né, provavelmente. Não sei se aconteceu agora a situação dessa criança, ou se tem 2, 3 meses, ou 1 ano, ou 10 anos, não sei lhe dizer. Eu não sei dizer para vocês precisamente em quanto tempo aconteceu algo com essa criança que veio. E ela não veio dentro do carro. Para você ter uma ideia, ela veio energeticamente, saindo do ponto onde estava lá, e vindo com elas, com as meninas, não dentro do carro, nada disso. Só pela energia daquelas pessoas que ela conseguiu visualizá-las e pressenti-las. Praticamente se apoiou na energia das meninas, muito boa, né? E conseguiu um escape daquela localidade onde ela estava. E assim, nessas ocasiões eu me pergunto, gente, mas o que uma criança... Por que uma criança ia estar pagando alguma coisa ou sofrendo? Mas é importante a gente lembrar quantas e quantas crianças o tempo todo, e também adultos, pessoas idosas, de todas as idades, nesse nosso plano, nessa nossa esfera, passam por sofrimento, por situações sem terem, digamos assim, uma culpa, né? Aconteceu de morar na casa de um padrasto, ou de um próprio pai, ou de uma pessoa maior, e alguém fazer uma covardia, cometer alguma atrocidade, e naquele segundo de susto da criança, como nessas situações de guerra, né? Eu até deixei um tempo aí sem gravações do canal, sentindo muitas situações dessas de conflitos que já acontecem, de guerras, entre outras. A gente sente com a mediunidade muito, muito denso o ar, né? Não é muito fácil da gente conviver com essas coisas não, amigos. A gente leva a vida numa boa, procura levar numa boa, mas a gente sente as energias, os campos energéticos, às vezes até um pouquinho antes da coisa acontecer, em algum lugar distante ou próximo mesmo. E o detalhe é que naquelas situações de guerra, as crianças sofrendo, sentindo aquela dor, sentindo a perda dos pais, os conflitos, né? Há inúmeros milhões de resgates acontecendo. E a Terra está nesse processo agora mais intenso, com essa evolução nossa populacional, né, tecnológica também ao mesmo tempo. Muitas pessoas ainda obcecadas pelo poder político e não humanitário totalmente, digamos assim, não sintonizados na essência de melhorar como ser humano, de melhorar como ser, de cuidado com a estrutura do sistema, né, porque há uma ausência de atenção com o sistema que alimenta os seres e criaturas da Terra, que é um absurdo. O ser humano que se encontra aqui na Terra, nesse ciclo evolutivo que ele está agora, cada vez mais evoluindo tecnologicamente, entre outros, até nas formas de cultivos, plantios, é uma forma de mudanças drásticas e sem um mínimo praticamente de preocupação com os recursos naturais. Então a gente vem num processo muito acelerado, muito mesmo, de prejudicar tudo que nos alimenta, que gera fontes de alimento para todos os seres e criaturas desse nosso sistema. Então, há essas ocorrências o tempo todo. O ser humano ele não tem tempo de se olhar espiritualmente, ele não tem tempo, ele não para. Isso eu falo para vocês que não independe, isso independe de religião. Independe, não tem nada a ver com religião, ter conectividade, sensibilidade espiritual e tentar ser um humano melhor, porque a nossa meta aqui é buscar ser uma pessoa melhor. A oportunidade de estarmos aqui na Terra, ela é gigante. Vir para aqui, por mais incrível que pareça, é uma oportunidade e tanto. E a gente precisa tentar ser melhor todo dia. E é um grande desafio isso. Todo mundo aqui sabe disso. Que não é fácil. A gente lida com situações que tentam nos ofuscar o tempo todo e nos carregar só por sentido mais material de tudo. Então, para todos nós, é bem complexo lidar com essas situações. E esse garoto ele vem de um outro tempo, é por isso também que, através da mediunidade e da sensibilidade, eu não consigo me prender a uma religião específica, porque vejo situações, por exemplo, de pessoas que deixaram esse plano e não estão habitando mais aqui.
e não voltaram para aqui, estão em outra esfera, vivem em outro lugar e conseguem energeticamente chegar até aqui e realizar resgates, realizar trabalhos importantíssimos na esfera espiritual para poder ir trazendo pessoas e levando ela para outros planos que estão habitados e seguem habitados, né? Assim, digamos, ao infinito que está sobre nossa cabeça, que está no espaço, no infinito. Não é difícil a gente perceber o quão imenso é o meio que estamos nele, o mundo que estamos nele. Não é nem um pouco complexo para a gente entender. A gente tenta achar que está tudo limitado só à nossa mente, ao nosso cantinho aqui. Mas é toda essa imensidão que há sobre nossas cabeças. E podem observar também uma coisa: toda vez que a gente se refere, sejamos pessoas vivendo no nosso modelo de sociedade, ou sejamos pessoas que vivem, por exemplo, numa tribo isolada, indígenas, todos nós temos uma admiração e um respeito pelo céu, pelo infinito, lá para cima. A gente sempre aponta o dedo lá para cima, a gente tem um medo muito grande e um respeito muito grande, e falamos: ah, ela já foi para o céu. Nós comentamos muito isso. Ah, fulano de tal, aquela pessoa maravilhosa, ele já foi para o céu. A gente nunca fala que é daqui, né? Que fica aqui. Já notaram isso? Que a gente fala e sempre diz que é de lá, que vamos para lá. Ele já foi para lá, ele já foi para a casa do Senhor. Mas é onde? Lá no céu. A gente refere lá em cima. Pensem sobre isso. Ou seja, como se nós não fôssemos seres daqui. E nós não somos realmente daqui. A gente não é daqui. A gente foi praticamente colocado aqui na Terra num ciclo evolutivo. Mas isso é muita conversa que a gente pode ter aqui. Esse assunto pode se alongar muito. E é muito assunto que pode se alongar em cima desse tema, né? De outros mundos, de outros planos invisíveis, dimensões diferentes, passagens e portais que existem, né? Que eles atuam o tempo todo para seres espirituais chegarem e sair daqui num estalar de dedos, né? Em segundos. E como sempre falo aqui no canal sobre a questão do tempo, que é magnífico. É magnífica a situação do tempo. A mudança de tempo dos planos. Todos que estão aqui no canal um dia irão sentir isso, irão entender isso. Porque todos nós iremos passar. Eu já senti espiritualmente e sinto. Mas muitas pessoas não. Boa parte das pessoas não notam isso porque não tiveram uma conectividade espiritual. O tempo como muda de um plano para o outro. O relógio da vida é outro. Ele não tem nada a ver com o nosso. Algo também que eu não posso deixar de falar aqui são as expressões dessas crianças e pessoas que eu vejo nos relatos espirituais que tem aqui no canal, por décadas que já aconteceram comigo. Toda vez que eu vou conversar esse assunto com alguém, e mesmo aqui relatando para vocês, eu lembro a fisionomia dessa criança, desse adulto, de seja quem for a pessoa da época que for que tenha ocorrido, né? Eu lembro precisamente como são os traços da pessoa, a altura, tudo. A roupa que estava trajando, volta todas as imagens sempre. Situações que me aconteceram ali por volta de 1997, 2000, todo e qualquer relato que tem aqui no canal, os seres espirituais que eu tive contato com eles, sejam em casas e ambientes que eu vi, basta eu relatar para vocês e eu lembro na mesma hora como era aquele rosto, aqueles traços fisionômicos. Depois mais ou menos de umas 2 horas que já tinha se passado, eu não notei mais a presença de nenhum dos dois. Depois que chegou esse outro garoto acompanhado dessas meninas, que vinham muito felizes, brincando e tal, ele veio em companhia dessas meninas, tá, espiritualmente. Esse garotinho também, ele não estava como um obsessor delas, nada disso, tá? Nada disso, não tem nada a ver. Ele era uma criança, um espírito de uma criança, que eu ainda não sei por qual motivo, mas ele estava fugindo de algum lugar, muito recente, espiritualmente, e foi ajudado por essa outra criança, que também depois disso eu não vi mais sinal dela por aqui. É isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, que eu falei com vocês que eu ia comentar sobre a criança que apareceu de branco e permaneceu uma semana dentro aqui de casa. Durante o tempo que eu estava fazendo a comida, fazendo alguma coisa por dentro da casa. Ele não saía da casa, mas passando uma coisa muito positiva, muito boa. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse relato.